Vamos conversar com o professor, escritor e servidor da Unipampa, secretário executivo da Unipampa Campus Itaqui, Leandro Fleck, que vai falar sobre a sua produção literária aqui para o Ciência e Ação. Bom, professor Leandro Fleck, o livro Eu Não Era um Lobisomem Juvenil, que é uma publicação sua, nos conte como é que surgiu a ideia desse livro e um pouco do enredo. Bom, eu sempre tive vontade e percebi a lacuna de escrever um livro a respeito da juventude que se empapou, que se fartou com os anos 80 e 90, e eu percebia que não havia uma literatura que percorresse esse tempo. Por isso que eu pensei na história do Eu Não Era um Lobisomem Juvenil, que é um trocadilho com a música da Legião Urbana, envolvendo jovens que se lambuzaram nos anos 80 e 90, com as suas idiosincrasias, sua forma de ver e viver a realidade daquele tempo. Daí surgiu a ideia do livro. Eu percebi que deveria ter muita música, muita literatura, muita poesia dentro dele, como intertextualidade. E eu coloquei ele dentro da cidade de Itaqui. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E a história foi surgindo aos poucos. Eu levei em torno de 2 ou 3 anos rascunhando a história. Foi entregue ao público em junho e tem tido uma acolhida muito grande, muito boa por parte das pessoas que leram. Como é que é o enredo dessa história do livro? Bom, o enredo é de um homem, com uma crise dos 40 anos, que ao descobrir que um amor dele da adolescência faleceu, resolve voltar até a sua terra natal, que é Itaqui. É um clichê, muito usado na literatura, o retorno ao local onde você viveu na adolescência. E ele volta, participa do velório, do enterro, reencontra amigos, refaz amizades. Ele vai atrás de um rapaz que a antiga paixão dele prejudicou e tenta consertar o erro dela. Então ele vai pedir perdão no lugar dela. E dentro de todo esse movimento dele na cidade, dele se reencontrar, dele fazer uma análise a respeito da sua própria vida, de perceber que ele não se tornou o homem que ele imaginava que ele seria, ele acaba reencontrando sentido na vida, fazendo uma análise profunda do seu ser. E eu acho que esse é o ponto interessante, porque quem lê consegue se encontrar dentro do pensamento dele. E como é que foi o retorno de quem leu o livro até agora? Se as pessoas se identificaram com a história? Pois é, isso foi muito interessante, por causa que as pessoas que leram o livro, isso é legal de quem escreve e quem lê, porque você acaba tendo contato e descobre situações que nem o autor havia percebido, mas aí, de fato, as pessoas que leram, boa parte delas me disseram que se sentiram como se estivessem voltando no tempo, se sentiram na escola, preenchendo um questionário, recebendo uma cartinha amorosa, brincando, porque naquele tempo, a própria personagem, a Aninha, diz, que os anos 90 passavam de maneira muito devagar. É porque tinha tempo para fazer, para brincar, para se divertir, para passear, e hoje o nosso tempo é muito dinâmico e rápido. Sim, e sobre a forma que o senhor escreve pensando no leitor, de o senhor não entregar tudo para o leitor de graça e que o leitor tem que pensar também para entender o enredo da história. Eu tenho essa técnica de, ao construir o texto, eu não entrego nada de mão beijada ao leitor. Eu exijo dele um raciocínio, que ele perceba os links na história, as ironias, que ele perceba que tal situação pode se refletir lá na frente. Um exemplo disso nesse livro Eu Não Era um Lobisomem Juvenil é quando a personagem Aninha pergunta para o nosso narrador se a mulher dele tem cabelo ruivo. E ele responde que sim, e ela devolve: mas foi você que pediu? E ele fala: sim, fui eu que pedi. Parece uma frase simples, mas não é. Há um sentido atrás, uma ironia que vai remeter lá aos anos 90 e a uma antiga paixão dele. Então ele solicitou à esposa que pintasse os cabelos para ficar parecida com a antiga paixão dele. Um ato machista, um ato egoísta dele, mas não está escrito nada disso no texto. É o leitor que tem que fazer essa reflexão. Sim. E por que os leitores, para quem está escutando a entrevista agora, por que deve ler o seu livro Eu Não Era um Lobisomem Juvenil? Bom, essa geração dos anos 80 e 90, que aparece na música da Legião Urbana, a geração Coca-Cola, a geração comercial,
também aparece na música do Engenheiros do Havaí, a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante. Essa geração é a que está hoje entrando na casa dos 40, 50 anos e naturalmente nós achávamos na época que nós iríamos mudar o mundo, que nós éramos diferentes, que nós éramos politizados, cultos, alegres, felizes, e hoje estamos muitos fazendo a reflexão de que não chegamos a ser nem perto do que imaginávamos. E essa história do Eu Não Era um Lobisomem Juvenil, que se passa na nossa querida Itaqui, esse é um ponto forte, né? Não se passa em nenhuma outra cidade distante. Ela é uma história leve, ela é criativa, cheia de surpresas, porque quando o texto é guiado para um lado, caminha para um lado, de repente ele tem um desvio de rota e surpreende o leitor. Tem muita intertextualidade, ou seja, eu conheço pessoas que leram este livro e foram ler os livros que são citados nele, como por exemplo do Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo. Tem muitas músicas citadas no livro, né, discutidas pelas personagens. Há um debate entre as personagens sobre tais e tais músicas, o que elas significam, né? Então é uma história agradável. Parece que no início é uma história juvenil, que se passa no campo, um acampamento de verão, só que o próprio narrador diz, né? Prestem atenção nesse momento da minha vida que vai ter reflexos lá na vida adulta. Então é um livro que eu recomendo a leitura, é um livro que dá para ler em 3, 4 dias, não é? E de certo modo eu ofereço ele ao público confiante no sucesso dele e no êxito. Tá certo, Leandro Fleck, muito obrigado pela sua participação aqui no Ciência e Ação. Muito obrigado pelo apoio e confiança. Esperamos agora, em 2022, lançarmos mais 3 romances. Nós lançamos o primeiro, A Suástica em La Cruz, também em junho deste ano, que é uma história que se passa em Buenos Aires e termina em Itaqui. E espero que tenha sucesso também esse livro. Está tendo, até inclusive eu tenho apenas um exemplar à venda na cidade. Depois a aquisição será apenas pela Amazon. E, de novo, repetindo, o Eu Não Era um Lobisomem Juvenil é um livro que quem tem mais de 40 anos tem que ler com muita calma, porque pode acabar ficando preso em um limbo, né? Lá dos anos 80 e 90.